Olá, pessoal! Nós vamos conversar um pouquinho sobre a tomografia de alta definição. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Michele Schmidt Gurgas, eu sou especialista em radiologia, como a maioria de vocês aqui, e eu comecei a minha história na tomografia no meu mestrado, na Universidade Federal Tecnológica do Paraná, quando eu fui entender um pouquinho como os sinais se transformam em imagem, como os sinais da linguagem binária se transformam nas imagens em que nós fazemos os nossos diagnósticos por imagem. Especificamente em relação ao tomógrafo de alta definição, eu comecei minha experiência quando eu instalei um VeraView Pox R100 há mais ou menos uns 4 anos atrás na minha clínica. Quando o pessoal me convidou para ter essa conversa com vocês, o pessoal me fez a seguinte pergunta: se teria como eu passar para o pessoal o que impactou na minha rotina clínica a presença, né, desse tomógrafo, dessa tomografia de alta resolução. Bom, sem dúvida nenhuma, a questão do meu ticket médio, no caso das tomografias, que ele aumentou, né? Um outro ponto que eu posso destacar é a porcentagem do número, da quantidade de exames de para-implante, endo, fratura e pério. Sem dúvida nenhuma, houve uma inversão nessa quantidade de exames, que a gente fazia muito exame para tomografia para implante, né? E isso inverteu bastante. Mudou a forma em relação à requisição dos exames, mas eu não digo em relação ao papel em específico, né? O papel a gente muda da nossa requisição ao momento que nós quisermos, mas o que impactou na rotina da minha clínica foi a forma com que eu tive que, entre aspas, ensinar os meus indicadores a me solicitar exames, né? Isso impactou bastante na rotina da minha clínica. A questão da anamnese do meu paciente também impactou, porque anteriormente, né, nós fazíamos muitos exames para lesões ósseas. Hoje esse número mudou e isso é meio que uma constante na grande maioria das clínicas. E a gente teve que voltar agora, né, com a tomografia de alta resolução, para esse estudo dessa anamnese, para essa observação dessa anamnese do meu paciente e essa comunicação com o meu indicador, né? Porque eu tive que estar mais atento, mais a par e passo dessas informações, estar em comunicação muito grande com o meu indicador. Aqui eu mostro um exemplo de um indicador, um excelente endodontista, que nós conversamos muito sobre os nossos pacientes. Ele me manda as imagens periapicais que ele faz, né? Ele me manda os casos em que ele solucionou com aquilo que eu observei nas tomografias, né? E aqui, por exemplo, um caso de um MV2 que eu localizei, né, do Esqueceram de Mim, um sucesso nesse tratamento. Então, essa comunicação com o nosso indicador, ela muda muito, porque o radiologista ele não está tão acostumado a conversar, né, com o seu indicador. Isso é uma situação que mudou muito na rotina da minha clínica. Em relação ao impacto do equipamento, o que impactou, né? Não vou entrar em detalhes técnicos da máquina, porque todos nós aqui somos radiologistas, né? E quando nós falamos que o tempo é de 9,4 segundos, nós entendemos que esse tempo é menor, nós entendemos que eu tenho um número de frames importante, né, em relação ao ponto focal, ao tamanho do meu voxel. Então, tudo isso, essas informações técnicas, como por exemplo, que eu tenho um maior número no meu KV, por exemplo, tudo isso nós, enquanto radiologistas, nós entendemos. Mas o que impactou quanto ao equipamento na minha clínica, que eu posso destacar, é o fato de que eu tive que posicionar a minha máquina
em função do meu paciente, né? Nós viemos de equipamentos em que nós posicionávamos o nosso paciente em função da máquina. Isso mudou, impactou na minha clínica essa situação. E também a questão de que uma tomografia de alta resolução, ela é operadora dependente, depende do meu operador. Eu preciso que a minha equipe técnica, eu preciso que nós, enquanto radiologistas, estejamos presentes. Presentes que eu digo no sentido de estar ali a par e passo daquelas aquisições, para que a gente consiga extrair da máquina o máximo que ela nos dá em alta definição. O que impactou quanto ao software, né? Quando eu digo ao software, é o iDixel, né? O tão famoso iDixel do J. Morita. Bom, o iDixel é, sem dúvida nenhuma, um excelente software. Ele é um software extremamente robusto, excelente. Porém, a sua curva de aprendizagem é uma curva que merece atenção. Não é plug and play, né? Ele não é algo que você vai conectar na sua máquina, vai instalar e você vai sair fazendo. Ele exige uma curva de aprendizagem simplesmente pelo fato de que ele tem muitas ferramentas, né? A partir do momento em que você consegue dominar, ele fica muito fácil. Mas essa curva, esse início, realmente precisa de um pouco mais de tempo. E aí, eu digo que impactou quanto ao software, né? Para aqueles que vão estar iniciando, eu ajudo muitos colegas nesse início, porque esse início ele realmente é um pouquinho mais melindroso, né? Não é nada fora do normal, mas exige um pouco mais de tempo e dedicação. O Dynamic Range do iDixel, os tons de cinza de que nós podemos observar, nós não estamos acostumados. Então exige de nós um pouco de acostumar com esses tons de cinza, que ele nos oferece uma gama muito grande desses tons de cinza. E o fato também que impacta quanto ao software, ao iDixel, é o fato de que nós podemos trabalhar com várias possibilidades de thickness, intervalo e filtros. Então isso também é algo que impacta muito em relação ao software. Aqui, em relação ao viewer e a diminuição da impressão, a partir do momento em que a gente consegue trabalhar bem com esse viewer, consegue essa comunicação com o nosso indicador, a gente consegue uma diminuição expressiva da quantidade de impressão. Eu não vou entrar em detalhes do iDixel aqui, não é esse o caso, só deixa eu me tirar aqui da frente um pouquinho, mas essa aba, por exemplo, aqui, me oferece todas essas ferramentas. Então, cada uma dessas abas eu tenho como formatar a minha forma de trabalhar. Então, assim, realmente o iDixel me dá uma gama imensa de possibilidades de trabalho. Essa aula aqui em específico é uma conversa, não é nem uma aula, sobre o R100. Quando eu for conversar um pouquinho sobre o X800, eu quero me debruçar um pouquinho mais sobre o iDixel. O que impactou nos meus estudos em relação ao fato de eu, então, ter na minha clínica disponível uma tomografia de alta resolução? Primeira coisa, o estudo da anatomia. Sem dúvida, a gente começa a observar acidentes anatômicos, variações anatômicas em que nós víamos somente em livros, somente em artigos científicos. Então, a gente precisa voltar a estudar aquilo que a gente mais ou menos sabia, mas nunca teve em mãos aqui. Então, o estudo da anatomia endodôntica periodontal, ela é primordial. Os termos endodônticos, sem dúvida nenhuma, o estudo do glossário endodôntico, mas aqui eu faço um parênteses, porque a gente precisa muitas vezes se adaptar àquilo que o nosso indicador utiliza como termo endodôntico, seriam os termos endodônticos locais. Porque não adianta nada a gente de repente escreve um laudo descritivo lindo, perfeito, usando termos que o nosso indicador
não entende, então não adianta. Então nós temos que muitas vezes nos adaptar. Em relação ao que impactou nos meus estudos quanto à dinâmica de tratamento, eu digo que nós, radiologistas, nós nem sempre participamos dos procedimentos cirúrgicos, dos procedimentos endodônticos, nós não estamos ali, né, naquele momento. Então nós precisamos entender a dinâmica do tratamento para que a gente consiga colaborar na decisão assertiva do colega. Não que a gente vai definir pelo colega o seu plano de tratamento, não é isso. Mas sempre o colega troca uma ideia com a gente e a gente precisa estar a par e passo dessa dinâmica do tratamento em que ele vai optar naquele momento em função de toda aquela gama de informações que nós observamos na tomografia de alta resolução. Não vou entrar aqui, né, na questão da anatomia dos condutos, né, mas só para olhar, só para mostrar para vocês, né, como a gente precisa se debruçar nessas variações anatômicas, nesse sistema complexo de ramificações desses canais, da porcentagem de ocorrência dessas ramificações, como a gente precisa se debruçar para que a gente consiga extrair o máximo de informação desse nosso equipamento. Vou mostrar para vocês aqui alguns casos do VeraView POCS. Todos esses casos eles são meus, tá? Todos eles são meus, tá? Aqui um caso, por exemplo, onde eu consigo observar 2 forames distovestibulares. Eu consigo perceber exatamente onde acontece essa bifurcação. Eu consigo indicar que esses 2 condutos eles terminam em forames independentes, que existe uma lesão apical, né? Aqui no dente 27 eu indico esse delta apical, né? Eu observo, eu sinalizo para esse meu colega a existência desse meu delta apical. A partir do momento em que isso é observado, o meu indicador ele vai perceber que ele vai precisar de uma maior irrigação, de trabalhar com mais ultrassom, né? Então tudo isso interfere no plano, na dinâmica de tratamento dele, né? E no tempo cirúrgico dele também. Então isso sim é extrair o máximo de informação para ajudar o nosso indicador nesse tratamento de sucesso. Aqui também um caso de anatomia de condutos, onde eu observo 2 canais distovestibulares, com 2 forames independentes, e aqui um P2, né, um conduto palatino secundário, também terminando independente, o que me gera uma informação muito importante para o meu indicador, porque se ele não selar esses 2 condutos, muito provavelmente, né, ele pode ter problemas com lesões apicais futuramente. Aqui mostrando para vocês, voltando nessa necessidade, né, do impacto que tem na necessidade do estudo da anatomia para que a gente consiga retirar o máximo de informação dessa nossa máquina, dessa nossa tomografia de alta resolução, além da presença de um segundo canal mesial, do mésio palatino, do MV2, né? Eu preciso saber se ele começa unido, separado, se ele se une no terço médio, se ele termina dependente ou não, né? Se ele tem uma forma elíptica, se ele tem uma forma circular alongada, se ele tem uma forma oitoide, né? Então tudo isso faz parte da anatomia que eu preciso conhecer, radicular e de condutos. Porque dizer que existe o MV2, a gente sabe que ele está presente em 82,4% dos primeiros molares superiores, né? Então, a gente precisa ir além dessa informação. A gente precisa ir além dessa informação. Com a nossa tomografia de alta resolução, a gente precisa ir um pouco além de indicar esse meu MV2. Aqui, novamente, o caso do VeraView POCS R100, da localização do MV2, né?
Uma outra situação que eu acho que eu poderia destacar também é a forma da gente começar a trabalhar sempre no axial, ou mais no axial, não sempre, mas muito mais nos cortes axiais, porque é a forma como a grande maioria dos nossos indicadores vem o dente, né? E além de indicar a presença, indicar a sua entrada, né? Facilitar realmente a vida, vamos dizer assim, né? Localização de conduto, aqui no caso um DV2, totalmente atrésico, né? Que tem uma lesão apical, né? Mas a gente consegue definir aqui a entrada dele, né? Aqui também localização de conduto, por exemplo, num caso de um central que tem uma lesão importante. Esses dois casos aqui de localização de conduto, nenhum deles precisou de guia endodôntico para se localizar, tá? Com a ajuda da tomografia de alta resolução, foram casos de sucesso. Esse dente em específico, esse 14, foi muito interessante porque o indicador, ele fazia radiografia periapical no seu consultório e esse dente estava perfeito. E o paciente ainda relatava dor, não, mas eu tô com dor, mas eu tô com dor, mas eu tô com dor. E aí, para surpresa, a gente sabe que por conta da formação da imagem periapical, a gente realmente, às vezes, tem dificuldade de dissociar, né, o conduto vestibular e palatino, e um pré-molar é sempre uma surpresa, né? A localização de conduto, aqui a gente vê que o conduto extremamente atrésico, então a gente consegue localizar esse conduto numa tomografia de alta resolução, VeraView Pox R100. Mais uma vez, né, eu tenho N casos de localização de condutos, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, dentro das solicitações de endodontia, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior porcentagem de exames que nós fazemos, que nós faremos. E para isso, a gente também precisa estudar sobre as zonas de risco, né? Em endodontia existe o que o nosso colega chama de zona de risco, né? Então a gente precisa estar apto a indicar essas zonas de risco para diferenciar entre o que é um adelgaçamento de parede, né? E uma perfuração, no caso, principalmente em tomógrafos de alta resolução, a gente consegue. Aqui num tomógrafo que não é de alta resolução, você sabe que o artefato, ele por si só, já não nos permite saber até onde que começa e aonde que termina esse material obturador, esse material medicinal. Casos de desvio, né? São muitos os casos de desvio que nós temos nos tomógrafos de alta resolução, né? Nós precisamos indicar para esse nosso colega onde começou esse desvio, para que lado que foi esse desvio, para que sentido que foi esse desvio, né? Aqui no 16 no MV para mesial, né? Casos de desvio, aqui a gente consegue perceber claramente, né, aonde que eu tenho esse desvio mesiovestibular. E nesses casos, eu costumo grifar, eu costumo indicar para o colega, através de cores diferentes, aonde é a luz original do conduto e aonde está o desvio. Posso até mandar no viewer dessas duas formas, com essa indicação ou não com essa indicação, porque por vezes o que a gente escreve é muito mais fácil se eu conseguir mostrar isso através de uma imagem para o meu colega, para o meu indicador. Casos de desvio, né? Como eu disse, eu geralmente lanço essa ferramenta do desenho do iDixel, posso mandar com e sem. Fica a critério do meu colega se ele quer com ou se ele quer sem, a maioria quer com. Porque ajuda, né, no momento dele visualizar. Depois ele retira, ele tem como tornar isso invisível no iDixel, para depois ele poder estabelecer então o seu plano de tratamento. Essa é uma frase bastante agressiva, né, mas que eu acho que ela
cabe muito bem quando a gente fala de tomografia de alta resolução, né? Não adianta nada eu ter uma ótima máquina, né? Uma excelente máquina, um investimento importante, né? Se eu não dedicar o meu tempo, o meu conhecimento e o treinamento de toda a minha equipe envolvida nisso, né? Porque a máquina por si só, ela não vai fazer nada sozinha. Muito pelo contrário. Ela precisa muito de você para que você consiga obter o máximo daquilo que você sempre quis daquela sua tomografia de alta resolução. Sem dúvida nenhuma, né, aqui entra o diagnóstico talvez mais difícil radiológico que existe hoje, que são os casos de trinca e fratura dentária, né? Nós teríamos aqui horas para falar de casos de trinca e fratura dentária. São casos em que realmente eu digo que eu prefiro laudar um caso de lesão, 100 casos de lesão, do que casos de fratura com artefato, né? Que é o que a maioria acontece com a gente. Então, o estudo desses casos é algo que nos exige bastante, mas com a ajuda da tomografia de alta resolução, fica mais fácil. Eu realmente me pergunto e questiono os diagnósticos de trinca, principalmente de trinca, nem tanto de fratura, nos tomógrafos que não são de alta resolução, né? Porque existem informações que não são possíveis de ser observadas sem ser numa tomografia de alta resolução. E o nosso colega, o nosso indicador, seja ele endo, seja ele implantodontista, seja ele um reabilitador, né, seja ele um especialista em dentística, ele quer saber se o dente está fraturado, principalmente trincado, né? Porque o dente fraturado talvez clinicamente seja um pouco mais fácil de ser observado e onde, né? Então, eu não tenho dúvidas de que esse é o diagnóstico radiológico tomográfico mais difícil a ser feito e que necessita, sem dúvida nenhuma, de um tomógrafo de alta resolução, né? Eu não me sinto segura em laudar casos de trinca e fratura em tomógrafos que não sejam tomógrafos de alta resolução. Tá? Estou falando enquanto experiência clínica minha, experiência da minha clínica, experiência daquilo que eu trabalho. Tá? Tenho N casos de trinca e fratura, né? E a gente precisa também colocar aqui um certo ponto que hoje, cada vez mais, o nosso paciente nos procura num trauma precoce. Nós não temos tempo da resposta periodontal. Nós não temos tempo da inflamação, né, que nos guia por muitas vezes num diagnóstico de trinca e fratura. Hoje em dia, cada vez mais o paciente busca uma solução imediata. Eu acredito que isso tenha vindo muito por conta da própria pandemia, né, pelo aumento significativo do número de casos de trinca e fratura por apertamento, né, e o nosso paciente ele quer resolver cada vez mais rápido essa situação, tanto o paciente quanto o próprio dentista, né. Teria N casos aqui para falar para vocês, uma aula só, né, de trinca e fratura, que realmente é um mundo quando a gente fala em tomografia de alta resolução. Destacando sempre, né, que uma tomografia para implante, né, ela, quando feita para implante, ela não vai servir para endodontia, por exemplo. Já uma tomografia de endodontia, ela serve para um planejamento de implantes, né? E, sem dúvida nenhuma, vou me mudar de lugar aqui para não ficar em cima das imagens,
Assim como os casos de trinca e fratura, as lesões apicais, a busca por dor, né, é algo que tem se mostrado cada vez mais frequente nas nossas clínicas. E o nosso paciente, ele quer acabar com aquela dor em 1 minuto, e o seu dentista também. Então, esses casos, eu realmente preciso lançar mão de uma tomografia de alta resolução para que eu consiga observar rarefações extremamente pequenas, como é o caso aqui desse 16, né? E como é o caso aqui, por exemplo, dessa fístula mesmo num dente tratado endodonticamente, por exemplo, né? Então eu lanço mão dessa tomografia de alta resolução nesses casos que são casos de necessidade de solução imediata da dor do paciente, né? Aqui destacando também que a tomografia de alta resolução, de alta definição, ela não serve só para endo, ela não serve só para busca de trinca e fratura, ela tem um campo da perioanálise muito grande, não só nos casos de plastia gengival, né, isso seria talvez o nosso carro-chefe, né, em relação à periodontia, mas também a classificação de furcas, paredes de bolsas, por exemplo. Eu gostaria então de destacar para vocês o meu celular, apontando a câmera para esse QR Code, vocês têm o meu e-mail, dizendo que eu estou na Clínica Panorâmica em Cascavel e que atualmente eu trabalho com uma plataforma de laudos, principalmente desses casos de iDixel, né? Foi por acaso que aconteceu, acabei ajudando alguns colegas com alguns templates de tomografia aí para as tomografias de alta definição. Fico à disposição. Um grande abraço, foi um prazer estar aqui com vocês.